Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela A Gata. Mas antes, deixem seu like, se inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Paulo pede ajuda a Mônica para ficar com Esmeralda e ela tentar convencer sua mãe. A secretária diz a Esmeralda que por culpa dela, a senhora Silvia pode ser demitida. Esmeralda se preocupa, mas volta a trabalhar. Ernesto diz a Silvia que sabe que ele está conciliando Esmeralda contra ele e sabe que ela não se interessa por suas intenções. Silvia diz que Esmeralda é inocente, desconhece a maldade dos homens e quer trabalhar para se sustentar honradamente, e ele está sendo indecente com ela. Ernesto diz a Silvia que ela vai se arrepender de sua insolência. Ernesto diz a Silvia que ela passará os arquivos e o cargo de telefonista será para outro jovem, que substitua ela quando sair de férias. Paulo pede que Mônica o ajude e confie nele. Ela chora e diz que não pode ajudá-lo e sai. Lorena vê Mônica chorando e pergunta a Paulo o que disse para ela. Paulo diz que disse a verdade, que nunca poderá amá-la como ela quer, porque ama Esmeralda e está disposto a tudo, contanto de defender o amor deles. Esmeralda pergunta a Ernesto por que é tão mal com ela, que só quer trabalhar. Ernesto diz que deu trabalho a ela e adiantou dinheiro e merece que ela seja amável com ele um pouco. Ela diz que será amável com ele, mas não irá sair com ele. Nojento, Ernesto tenta beijar Esmeralda. Senhorita Cantu, Carolina, chega ali e pede que Ernesto apresente a nova amante dele. Lorena diz a Paulo que ela e o pai dele fizeram de tudo para dar a melhor educação a ele e não entende como agora ele vem com essa ladainha. Lorena diz que ele nunca se casará com essa porca nojenta e separará ele dela de qualquer jeito. Paulo diz à mãe que a ama e a respeita e não quer seguir discutindo com ela. Ernesto pede à esposa para irem para casa. Carolina diz que a única que vai embora dali é aquela qualquer, mas da sua empresa. Esmeralda diz que não é uma qualquer e não se meteu com ninguém. Carolina diz a Esmeralda que quando se casou com Ernesto, ele era um pobre diabo, matou a fome dele e ele a paga ficando com uma qualquer como ela, que trabalha de telefonista. Carolina demite Esmeralda e diz que ela nunca irá conseguir trabalho numa empresa decente como aquela. Esmeralda vai embora. Ernesto diz a Carolina que aquela garota é decente e pela primeira vez na vida ela errou e aquela menina é a única decente que passou por aquela empresa. Esmeralda, chorando muito, diz a Silvia que foi demitida. Silvia diz que Deus vai ajudá-la. Paulo diz a Virgínia que tem muita vontade de trazer Esmeralda ali para conhecer as montanhas, o mar e o campo. Ele diz que ama Esmeralda com loucura e os dois descobriram o amor. Virgínia diz a Paulo que conheceu um rapaz chamado Carlos, que a diverte, mas sua mãe a proibiu de falar com ele. Esmeralda diz a Damião que foi demitida do seu trabalho e fala que Paulo e ela querem se casar o quanto antes, mas a família dele ainda a rejeita. Mais tarde, Paulo vai ao barranco procurar Esmeralda. Ele vê ela em cima da árvore e sobe até lá. Os dois dizem que pensaram um no outro. Paulo pega seu canivete, faz um coração na árvore e escreve o nome dele e de Esmeralda. Esmeralda diz a Paulo que foi demitida do trabalho e aquele homem não era o que ela pensava. Paulo fica furioso e pensa em ir atrás desse cara, mas ela pede que não. Ela diz que vai procurar outro trabalho. Paulo diz que ninguém vai impedir o amor deles. Paulo e Esmeralda dão lindos beijos, apaixonantes. No presídio, todos os presos se distraem fazendo algo. Silencioso, diz ao diretor que quer se certificar se sua filha morreu ou não. O diretor diz que precisam investigar. Rita serve uma comida para Inês, que reclama pela maldita miséria. Perla canta para sua boneca. Rita se incomoda e manda a mulher calar a boca. Rita não vê o rosto de Perla. Mercedes pede que Rita não se meta com essa mulher que está mal da cabeça. Em pensamento, Silencioso diz que se sua filha não estiver morta, teria uma ilusão para sair de lá e procurá-la por toda parte, até encontrá-la. Depois de se amarem intensamente com a bela química, Paulo diz a seu amor que eles precisam resolver a situação deles para ficar juntos e todos aceitarem. Lorena diz a Augusto que precisam afastar Paulo daquela mulher antes que seja tarde. Ela pede que o marido mande o filho para os Estados Unidos. Depois, Augusto fala com Paulo. O velho diz que ele tem razão e ser pobre não é nenhum crime. Paulo fica surpreso pela atitude dele e pede ajuda para encontrar trabalho. Augusto diz que sim. Paulo agradece e diz que sem Esmeralda não pode viver. Augusto pede que ele trabalhe, estude e se case. Paulo abraça o pai e agradece. Esmeralda corre até Perla e a abraça.
Perla fala sobre seu esposo, que era um marquês. Esmeralda diz que seu pai também era um marquês. Esmeralda presenteia Perla com roupas que encontrou no lixão e frutas que comprou. Augusto liga para Ramon e diz que vai mandar seu filho Paulo lá para trabalhar. Paulo sai de casa feliz, achando que vai encontrar emprego. Lorena fica surpresa. Ramon diz a Paulo que demitiu empregados e não poderá contratá-lo por agora. Depois que Paulo sai, Ramon liga para Augusto e diz que fez o que ele mandou. Augusto diz a Lorena que fez uma armadilha para o filho deles, da qual não poderá sair. Paulo vai a outro local, mas não encontra trabalho. Paulo fica indignado por não conseguir nenhum trabalho. Augusto diz a Lorena que quando Paulo não encontrar nenhum emprego, se sentirá encurralado ali, sem o que fazer, e vai querer ir para os Estados Unidos. Damião dá para Esmeralda os papéis do curso e diz que logo ela começará as aulas. No dia seguinte, Paulo e Esmeralda fazem um piquenique. Ele diz que não conseguiu trabalho. Esmeralda diz que eles não estão tendo sorte. Lorena está levando Virgínia ao médico. Centavinho vende chicletes por lá e vê Virgínia dentro do carro com a mãe. Virgínia diz à mãe que não entende porque ela implica com pessoas pobres e eles não são assim porque querem e o que fazem na rua vendendo coisas é para sobreviver. Lorena diz que não vai permitir que seus filhos se juntem com mortos de fome. Virgínia diz à mãe que ela controla por ser a mais nova, mas Paulo é um homem e ama Esmeralda e vai se casar com ela. Furiosa, a bruxa Lorena dá um tapa em Virgínia. Tadinha, né, gente? Ter uma mãe assim. Esmeralda diz a Paulo que Rita está cada dia pior e só a insulta e quer que ela saia para buscar dinheiro e ontem a deixou sem comer. Paulo diz a Esmeralda que promete que nada faltará para ela. Virgínia chora muito pela demônia da mãe ter batido nela. Lorena pede perdão à filha e diz que não pôde se controlar. Ela diz que nunca vai considerar Esmeralda como filha dela. Lorena se arrepende de ter batido na filha. Paulo volta a procurar trabalho, mas não encontra nada. Esmeralda também procura por trabalho, mas também não encontra nada. Paulo encontra um trabalho para vender livros, de porta em porta. Ele sai para vender os livros e acaba sendo assaltado na rua. Ele diz que só tem livros dentro do carro. Os ladrões roubam todos os livros. Era apenas pessoas contratadas por Augusto, que fez de tudo para impedir seu filho de trabalhar. O velho nojento, junto com sua cuca Lorena, comemoram. Esmeralda diz a Rita que não encontrou trabalho. Rita diz que ela tem que encontrar um marido. Esmeralda manda Rita deixá-la em paz e ela não tem por que suportar mais, porque se Paulo tiver encontrado trabalho, vão se casar e ele irá embora dali para sempre. Esmeralda chora muito. Paulo diz a ela que não tem outro caminho e terá que viajar. Ela diz que o ama. Paulo diz que seu pai o ajudou, mas não encontrou emprego e fez de tudo, e não tem outro remédio, a não ser ir para os Estados Unidos. Paulo diz que vai começar a trabalhar fora e mandará dinheiro para ela, e seu pai pagará todos os gastos da viagem e os estudos. Ele diz que estudará pintura e ganhará muito dinheiro. Ela pergunta quando ele vai. Augusto diz a Lorena que só falta uma semana para aquela mulher virar passado na vida de Paulo. Esmeralda segue pedindo que Paulo não vá, que não a deixe sozinha. Ela diz que se ele não voltar, irá morrer de tristeza. Paulo diz que precisam ser fortes. Ele pede que ela tenha fé e paciência. Esmeralda diz a Perla que Paulo vai para o outro lado do mundo e diz que vai voltar, mas tem medo. Perla diz que ele não vai voltar e quando o homem que amam diz que vai embora, ele não volta mais e só volta a solidão, que enlouquece. Ela se lembra quando seu marido foi preso e ela ficou sozinha com sua filha. Virgínia fala com Carlos. Ele diz que estava com muita vontade de vê-la. Esmeralda diz a Jacira que Paulo vai viajar e ele tem que ir. Jacira diz que será melhor assim para ela. Jacira diz a Esmeralda que acha que Augusto estava enganando Paulo. Augusto brinda pela viagem de Paulo e diz que será uma grande experiência para ele. Silencioso se lembra quando estava junto de sua esposa e ela estava grávida. Paulo diz a Esmeralda que não quer vê-la triste. Ela diz que ficará muito sozinha e seu coração irá com ele. Paulo diz que se podem ver pela câmera e podem conversar todos os dias pelo computador. Ela diz que não entende muito de computador e não tem dinheiro para frequentar esses lugares de internet. Paulo diz que já combinaram. Os dois se despedem. Esmeralda toca em flores e chora de tristeza pela ida de seu namorado. Depois, ela volta para casa, triste da vida. Augusto e Lorena levam Paulo ao aeroporto. Ele pega o avião e vai embora para os Estados Unidos. De noite, Rita diz a Esmeralda que o futuro dela não é se casar com Paulo, e nas cartas vê muitas lágrimas.
Amanhece. Esmeralda está tentando se conectar para ler as mensagens de Paulo do computador na conta de seu e-mail. Inês chega ali e ajuda a gata a acessar o computador. Depois de imprimir a mensagem, ela lê sentada na mata. Ele diz que gostaria de falar com ela todos os dias e que mandou e-mail para o seu pai pedindo ajuda e pensa nela todas as noites e dias. Virgínia está num restaurante. Carlos a encontra e dá flores para ela. Ela fica muito feliz e ama conversar com ele. Lorena conversa com Paulo por videochamada. Paulo diz que não conseguiu falar com Esmeralda por vídeo, infelizmente. Virgínia volta para casa com suas flores. Italiano dá flores para Esmeralda e um presente. Esmeralda diz que tem nojo dele e não quer nada com ele. Ela joga os presentes dele no chão, lá fora. Virgínia diz à mãe que pegou aquelas flores no jardim da escola de música. Lorena desconfia de Virgínia. Esmeralda diz ao italiano que não quer nada dele e pede que ele não se deixe enganar pela dona Rita, porque nunca vai gostar dele. Italiano pede que ela não seja insolente, porque ajuda Rita, porque ela sempre a informa de tudo que ela faz. Esmeralda pede que ele a deixe em paz, porque não quer nada com ele. Rita diz que um presente pode ser dado por qualquer amigo. Esmeralda diz ao italiano que nunca vai se casar com ele e só ama Paulo. Augusto mostra para Lorena o e-mail que Paulo mandou, onde fala de Esmeralda. Lorena não gosta e fica aborrecida. Lorena diz a Augusto que Esmeralda vai pagar caro por ter os causado tanto martírio. Paulo manda mensagem para Esmeralda, dizendo que gostaria de falar com ela pela câmera. Esmeralda escreve uma carta para Paulo, dizendo que o ama, sente falta dele, e espera pelos e-mails dele, porque a aproximam dele um pouco. Augusto, falso, manda mensagem para o filho, mentindo, que ontem foi visitar o cônsul norte-americano para conseguir a residência para ele e a permissão para trabalho. Paulo não consegue esperar mais, porque está nos Estados Unidos há 2 meses. Esmeralda dá uma carta a Damião, que escreveu para Paulo, e pede que mande para ele por e-mail. Paulo digita no computador: Esmeralda, amor da minha vida, quando ler isto, nosso destino estará resolvido. Eu decidi pedir um empréstimo ao meu pai, para você se juntar logo a mim. Esmeralda segue nas ruas, trabalhando. Esmeralda lê as mensagens de Paulo, onde ele diz que mandou mensagem para o seu pai, pedindo para conseguir o passaporte para ela, e se necessário, a certidão de nascimento. Anoitece. Esmeralda chega em casa, acorda Rita e pede que ela deite na cama. Esmeralda manda Rita se deitar, porque também vai. Esmeralda diz a Rita que quando for embora não é bom ela pegar no sono assim e tem que fechar bem a porta para ninguém entrar, além da Inês e do Centavinho. Ela diz que vai ir para Nova York. Rita fica surpresa. Esmeralda diz que tem que ir, porque ama Paulo. Esmeralda acaba sofrendo um desmaio. Rita fica preocupada, mas consegue acordar a gata. Rita diz a Esmeralda que ela passa muita fome e assim não dá para viver. Rita manda ela ir dormir. Esmeralda agradece a Rita. No dia seguinte, Rita se encontra com Augusto e fala que também não quer que a gata case com o filho dele, porque só traz má sorte. Augusto paga Rita para impedir Esmeralda de ficar com Paulo e conseguir os dados da conta do e-mail de Esmeralda para acessar. Augusto diz que quando tiver esses dados, tudo isso irá acabar. Augusto volta para casa e diz sozinho que por dinheiro, essa velha será como seu cachorro fiel. Esmeralda diz a Jacira que vai para Nova York se encontrar com Paulo em breve, mas continuará mandando dinheiro para Dona Rita, para ela não passar fome ali. Augusto mostra para Lorena a mensagem que escreveu para Paulo, sendo falso e apoiando supostamente a relação dele com Esmeralda. Augusto diz a Lorena que Paulo não vai suspeitar nem um pouco da armadilha que estão jogando e ficará esperando inutilmente que a morta de fome vá para o lado dele. Augusto liga para os caras que contratou e manda fazerem o que combinaram. Esmeralda tem que desaparecer. Esmeralda está em casa quando de repente chega vários caras que a dopam e levam ela com eles.